De 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 16 até o versículo de número 20. Que nos diz assim a palavra do Senhor: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não nos dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, podeis assentar no nome de Jesus? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pastor desta igreja por mais uma vez nos conceder essa oportunidade. Sou grato também ao irmão Rui por mais uma vez nos conceder esse privilégio de estarmos aqui juntamente com vocês, para assim poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Minha esposa e minhas filhas não puderam ir. Hoje teve culto na nossa congregação e foi ceia lá também, e como eu participei da ceia no período da manhã, aí a minha esposa foi à noite e aí nos permitiu estar aqui com vocês hoje à noite. Mas eu trago o abraço do meu pastor Dário de Brito, ao pastor dessa congregação, que Deus possa continuar abençoando esta casa. Meus amados irmãos, dentro deste tema, Deus, por sua infinita misericórdia, Ele me proporcionou um tema. E eu gostaria, e isso é de costume meu, todo lugar em que eu prego, eu gostaria que você repetisse comigo o tema dessa mensagem. Por favor, diga assim: rompa o luto. Rompa o luto. Levanta-te do chão, e seja restaurado. Mas vamos dizer isso mais forte agora: encha o pulmão com o fôlego que Deus te deu e diga assim: seja restaurado. Seja restaurado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, Deus é fiel. Meus amados, eu me perguntei, Senhor, falando comigo em casa, eu disse: Deus, dentro deste texto na qual o Senhor me deu, o Senhor está me dando um tema, dizendo para que nós venhamos romper o luto. Porém, nós estamos vivendo num período em que nós estamos vivendo numa época de luto.
seja por um parente seu na qual você perdeu, até mesmo acometido por esse vírus, ou seja por alguém da família que está internado, como já foi falado aqui nessa noite, ou talvez venha a ser qualquer outra doença, até mesmo depressão, porque se tem algo que tem aumentado nos últimos dias, nos últimos meses, ou de 2020 para cá, levando em consideração que a depressão é a doença do século, porém ela aumentou ainda mais, porque a pessoa fica em casa, separado de todo mundo, longe dos seus familiares, e assim acaba perdendo a sua liberdade, e com isso ela acaba entrando em depressão ao ponto de tirar a própria vida. E caso você não saiba, hoje no mundo, a cada 45 segundos, uma pessoa tira a sua vida por conta da depressão. Então isso é algo muito gravíssimo nos últimos tempos na qual nós estamos vivendo. E com tudo isso que nós estamos vivendo, a tendência foi crescer a cada dia mais. E a cada dia mais cresce muito ainda a questão da depressão. E se não for uma questão por conta de enfermidade, talvez você esteja vivendo um luto de uma perca que você teve na sua casa, entre seus parentes, entre a sua família, ou o emprego que você tinha, que agora as portas se fecharam para você. Ou seja, de alguma forma, de algum jeito, nós estamos vivendo um período de luto. Porém, o que Deus me trouxe aqui nessa noite é para ajudar você a entender que você precisa romper esse luto, que você precisa esquecer aquilo que se passou e começar a olhar para frente. Por mais doloroso, por mais dificultoso que seja, mas Deus me trouxe aqui hoje à noite para te dizer: rompa este luto. Chegou o momento de você romper este luto. Dentro do texto que nós lemos aqui, quando nós falamos da história de Davi, nós falamos de um homem que é um exemplo dentro da Bíblia Sagrada, e é isso que nós vemos em Davi, um grande exemplo de homem de Deus, que na verdade é até considerado, de acordo com a palavra de Deus nos fala, que Davi era um homem segundo ao coração de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande. Embora que nós não vemos esse modo de falar, esse linguajar, né, de que tal homem ou tal mulher é um homem ou uma mulher segundo ao coração de Deus, mas nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer algo muito parecido, dentro do significado, obviamente, porque em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com o meu Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso é muito interessante, porque isso nos mostra, nos dá a entender e até a certeza, dentro daquilo que nós conhecemos de Bíblia, de que quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos a certeza que nós não somos mais guiados pelas nossas emoções. Nós temos a certeza que nós não somos mais guiados pelo nosso próprio ego, mas nós temos a certeza de que quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos a Cristo como nosso Salvador, não é mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive dentro de nós. Tudo aquilo que existe dentro de nós, nós somos guiados, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos isso, e ser alguém como Davi
alguém que era segundo o coração de Deus, significa alguém que vive exclusivamente para Deus. E eu já lhe faço uma pergunta nessa noite: você tem vivido exclusivamente para Deus? Você tem direcionado todos os seus pensamentos? Você tem deixado ser movido por Deus, direcionado por Deus? Você de fato entrou aqui nessa noite, num culto como esse, com o pensamento e com a certeza de que você realmente está crucificado com Cristo? Obviamente se trata de uma pergunta retórica, mas isso é muito interessante. E eu não vou falar muito aqui, não vou contar aqui toda a biografia da história de Davi, até porque quem sou eu para isso? Mas eu entendo que você conhece a história. Porém, quando nós falamos de Davi, nós lembramos do quê? Além do homem segundo o coração de Deus, nós lembramos daquele Davi que derrotou o gigante Golias, que matou, que cortou a cabeça do gigante. Nós lembramos do Davi que lutou com o urso, lutou com o leão, para poder defender as ovelhas de seu pai. Nós lembramos do Davi que é um adorador por excelência. Nós lembramos de Davi, daquele que louvava a Deus, e que de acordo da forma que ele louvava, de acordo que ele tocava a harpa, era algo tão glorioso, tão poderoso, que fazia com que o próprio Saul se acalmasse. Então, é desse Davi que nós estamos falando. Só que esse mesmo Davi, que, como já foi falado aqui, é um homem segundo o coração de Deus, é o mesmo Davi que não esteve livre de cair, é o mesmo Davi que não esteve livre de pecar, que cometeu algo que nós já sabemos que foi: se deitou com uma mulher que não era para ter se deitado, e depois de ter feito isso ainda mandou que matasse o esposo dela para poder apagar o pecado que ele havia cometido. Será que nós não vimos isso nos dias de hoje? Sabe aquela pessoa que para corrigir um erro ela faz outro erro, sendo que um erro não justifica o outro? Isso foi o que Davi cometeu. E aí nós conhecemos toda a narrativa dessa história, quando Deus envia o profeta Natã e fala para Davi: olha, vou te contar uma história. Havia dois homens, um deles era rico e recebeu a visita de um outro amigo, e ele foi preparar ali, pegar uma ovelha para poder preparar um guisado para aquele amigo dele comer. Só que ele era tão rico que ele não sequer pegou das suas próprias ovelhas, que era o certo, mas ele foi, pegou a ovelha daquele que era seu vizinho, que pela qual tinha apenas uma, roubou aquela ovelha, matou ela e fez para o seu amigo comer. Eu fico imaginando como Davi reagiu no momento. Eu imagino Davi se levantando do trono e diz: é digno de morte, esse tem que morrer. Mas da mesma forma que eu vejo a atitude de Davi, eu fico imaginando Natã se levantando e dizendo: este homem é você. Só que aí é a diferença de quem realmente tem a ciência de que é um verdadeiro adorador, de que é um verdadeiro cristão, de que é um verdadeiro homem que é considerado segundo o coração de Deus. Porque Davi poderia muito bem dizer: olha, você está mentindo, ou se levantar contra a vida do profeta Natã. Mas ele reconheceu, ele disse: pequei contra
o meu Deus. E o primeiro passo na vida de uma pessoa que peca, que erra, e de fato e que isso seja dito, que nós não estamos livres de que isso que venha acontecer em nossas vidas, Deus queira que não, e que Deus te guarde para que isso não aconteça. Mas a primeira atitude de alguém que erra e reconhece, é de fato reconhecer que errou, é de fato reconhecer que pecou, e essa foi a atitude de Davi. Essa é a diferença de um homem que é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Ele pode até pecar, mas ele reconheceu que errou. E o mais importante de tudo isso, não é apenas o pecado que comete, porque maior que uma vida pecaminosa é a graça que nos alcança. Glória a Deus. É por isso que o apóstolo João, ele vai dizer, no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo de número 20, se não me falha a memória, ele diz: ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então o primeiro processo para quem errou, para quem pecou, é reconhecer que está errado, se quebrantar diante de Deus. E na medida que isso acontece, a Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. E foi isso que Davi fez. E quando Davi reconhece que errou, o profeta Natan fala: olha, você pecou diante de Deus, você pecou diante do povo, pelo seu pecado você está dando ênfase para que as pessoas venham acusar você. Só que da mesma forma que você reconheceu, você não vai morrer. Só que a espada nunca sairá da sua casa. Ou seja, vira e mexe, alguma coisa vai acontecer, mas a graça de Deus te alcançou. Então é isso que o profeta Natan está dizendo para Davi. Só que Davi, por ser um homem que, embora tenha errado, mas tinha, melhor dizendo, experiência com Deus, ele faz aquilo que todo adorador de verdade faz. Mesmo sabendo que errou e sabendo que Deus já havia o perdoado, e sabendo que Deus, a Bíblia diz que Deus feriu aquela criança. E ainda tem muitos engraçadinhos aí que diz hoje em dia que Deus não mata ninguém, que Deus não coloca enfermidade sobre ninguém. Desobedeça para ver. Olha o que a Bíblia diz, que Deus tocou naquela criança e a criança ficou enferma. Só que o texto que nós lemos aqui diz que Davi, primeiro, no versículo 16, Davi, ele ora. Depois disso, ele se prostra, jejua. Então Davi orou, se prostrou, ficou prostrado no chão e jejuou durante 7 dias e 7 noites. E os servos de Davi foram tentar levantar ele da terra, mas Davi não se levantava do chão. Ou seja, aquele Davi que nós conhecemos como Davi alegre, como um Davi que era um homem segundo o coração de Deus, agora nós vemos aqui um Davi quebrantado. Nós vemos aqui um Davi no pó, no chão, se humilhando, orando,
buscando a Deus. Porque se tem uma arma que eu sempre falo, que é forjada por Deus, é a oração. E não importa o tamanho do problema, nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Só que tem uma coisa: há um boato entre os servos de Davi, um cochicho ali, e a criança morre ao 7º dia. E aí Davi ouve os seus servos cochichando entre eles, e aí Davi pergunta para eles: o que está acontecendo? A criança morreu. E eles confirmam: Senhor, a criança morreu. Mas o fato que levou eles não querer falar nada para Davi foi simplesmente pelo fato: bom, se a criança ainda que não estava morta, ele estava prostrado no chão, 7 dias já dessa forma, no pó, jejuando, sem comer nada. Imagine se a gente falar que a criança morreu. Vai acabar com Davi. Talvez ele nem se levante mais desse chão. E isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje. Porque quando alguma pessoa vê a gente passando por um processo, e escute bem o que eu estou falando de processo, eu não estou falando de decreto. Porque se tem uma coisa que as pessoas fazem, é olhar para nós e dizer: olha, já acabou para ele. Ele não vai sobreviver mais a essa prova. Ela não vai mais sobreviver nessa luta. Só que enquanto o homem olha nessa terra dizendo que é um decreto, existe um Deus lá do céu dizendo: é apenas um processo. É apenas um processo. E aí eles julgaram Davi que Davi ia se acabar. Só que quando ele escuta que a criança morreu, Davi surpreende a todos. Porque a Bíblia diz que Davi se levanta. A criança morreu. Eu imagino Davi prostrado no chão, deslacerado por dentro, acabado, destruído. Mas aí ele se levanta. Glória a Deus. Ele se levanta e rasga a veste do luto, sendo que era ao contrário. Porque se a criança tinha morrido, o certo seria permanecer no luto. Mas quando Davi viu que não tinha mais jeito, ele se levanta, ergue a sua voz, entra no templo e adora ao Senhor. Tu está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Está chegando o momento de você esquecer o que se passou. Está chegando o momento de você deixar para trás. Não tem como voltar mais no tempo. O momento é de você se erguer. Erga a sua cabeça. Levanta suas mãos para o alto e adora aquele que te comprou na cruz do Calvário. Elebassuri me andarabacai, Elamadarabassuri me andarabantui decópia.
Levanta-te, levanta-te. O Senhor está dizendo para você nessa noite: levanta-te, rompe esse luto, faça como Paulo e Barnabé fez quando foram expulsos da cidade, sacuda a poeira dos pés, deixa esse luto para trás, por mais doloroso que seja. Glória a Deus. E eu tenho 5 minutos para encerrar. Eu sei que o tempo é curto, mas para completar essa mensagem, Alamaio séria. Muitas e muitas das vezes, até nos dias de hoje, nós temos a mania de dizer, e de fato isso é algo real, nós dizemos que não tem coisa mais difícil do que adorar a Deus na prova, do que adorar a Deus na luta, do que adorar a Deus na dificuldade, de adorar a Deus quando alguém está enfermo, quando o filho está enfermo, quando a mãe está enferma, quando a irmã está enferma, está internada. Não tem coisa mais difícil do que adorar a Deus quando está desempregado. Nós pregamos sobre isso, nós cantamos sobre isso. Só que a pergunta é nessa noite: será que realmente não tem coisa mais difícil que adorar a Deus na prova? Será mesmo? Por quê? Porque quando nós adoramos a Deus na prova, nós temos ainda a esperança do que aquilo que nós estamos buscando vai acontecer. Se nós estamos adorando a Deus porque nós estamos desempregados, nós temos a esperança em que as portas vão se abrir. Se nós adoramos a Deus quando um filho está enfermo, ou quando o esposo está desviado, ou o genro, como já foi falado aqui nessa noite, nós temos a esperança de que vai voltar. Só que quando nós temos um não de Deus, olha o texto, Davi orou, e ele fala mais à frente dizendo: olha, eu orei, eu jejuei, porque vai que Deus tinha misericórdia de mim, e escutasse a minha oração, mas agora que a criança morreu, se eu chamar, ela vai me escutar? Ela vai vir até a mim? Não, então não tem mais motivos para isso. Ou seja, Davi ele não simplesmente adorou no meio da prova, mas ele adorou a Deus quando teve um não de Deus. Você está preparado para ouvir um não de Deus? Porque aí o negócio, o processo muda tudo. Está desempregado, aí tu pede uma porta para Deus, e que você pede uma porta para Deus, Deus fala: não vou abrir a porta. Meu Deus. Tem alguém enfermo, Deus fala: não vou curar. Aí você está dizendo: mas meu irmão, você está dizendo aqui, mas isso é um caso isolado aqui, isso só aconteceu com Davi. Negativo. A Bíblia diz que Jesus orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. E Deus passou dele o cálice. Jesus desceu da cruz. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar em olhar para trás, olhe para a cruz. Jesus não desceu da cruz, muito pelo contrário, porque se ele tivesse descido da cruz, nós também iríamos descer. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo de número 12, Paulo fala que orou 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho da carne.
3 vezes Paulo orou. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Por quê, Senhor? Porque a minha graça te basta. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Ele está dizendo para você nessa noite: ei, o meu não é melhor do que o teu sim. Porque às vezes quando a gente recebe o não de Deus, nós pensamos que aquilo é uma derrota. Não, muito pelo contrário. Quando nós recebemos um não de Deus, aquilo não significa uma derrota. Muito pelo contrário. Você sabe por quê? Porque Deus tem algo melhor para nós lá na frente. Aleluia. É por isso que Billy Graham dizia: Deus nunca vai tirar algo da sua vida se não for para substituir por algo maior ainda. Aleluia. Séria. Primeiro processo, para encerrar, reconhecer que errou. Segundo processo, adorar a Deus mesmo que a resposta de Deus seja um não. Terceiro processo, ser restaurado. E o último processo, a Bíblia diz que depois disso Davi foi até Betseba e a consolou. Sabe o que isso significa, o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que enquanto você ficar cabisbaixo, prostrado, os teus vai permanecer da mesma forma. Deus está te dizendo nessa noite: você é o cabeça na sua casa. Aleluia! Você precisa consolar os seus. Tem muita gente dependendo de você, meu irmão. Tem muita gente dependendo de você, minha irmã. E você aí com esse pensamento de voltar para trás. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quem olha para trás não consegue viver o presente e nem tampouco olhar para o futuro. Rompa este luto nessa noite, em nome de Jesus. E depois disso tudo, a Bíblia diz que aquele primeiro filho morreu. E hoje, observando a palavra, foi até bom. Como assim, irmão? Aquela criança ia ser conhecida como uma criança do pecado. E Deus já sabia disso. Portanto, Deus preferiu levar aquela criança enquanto é bebê ainda, que não tinha nem sequer um pecado. Em compensação, Deus dá Salomão para Davi. E Deus, ele tem um poder de transformar maldição em bênção. Você sabia disso? Deus tem o poder de transformar maldição em bênção. Aleluia. Não à toa, quando a gente observa o evangelho que Mateus escreve, a genealogia de Jesus, nós vemos Davi, mas nós não vemos outros filhos de Davi. Nós não vemos Absalão, por exemplo. Mas quem a gente vê lá? Salomão. Aleluia. Rompa o luto. Tira as vestes do luto. Adore a Deus. Mesmo que a resposta seja não. Seja restaurado e receba o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês.